Pessoal, tudo bom com vocês? Então, estamos na nossa segunda semana, né, de aula. Para você que ficou em casa, né, que está fazendo só o estudo remoto, mas está acompanhando a nossa aula, né, não tem muita diferença, né, da semana passada para cá. Já você que foi para a escola, frequentou uma semana de aula, com todos aqueles cuidados, né, com muita diferença do antes, não é? Do ano passado, de quando começamos o ano passado. Deu tudo certo com vocês? Vocês gostaram? Vocês viram que nós precisamos mudar os nossos hábitos, né? Agora é tudo muito mais cauteloso. E essas ideias, assim, precisam ser internalizadas em nós, porque nós não podemos ficar de fora, né? Não podemos deixar de fazer essas atitudes, né? Higienização das mãos, higienização do ambiente, evitar aglomeração, o uso da máscara, vai ter que estar presente, né, na nossa vida. E não é só na escola, né, gente? Em todos os lugares a gente tem que ter esses cuidados. Mas, assim, é o que nós temos para agora, né? Então a gente vai seguir em frente, que nós vamos vencer, né? Em nome de Jesus, isso tudo vai passar e nós venceremos todas essas dificuldades. Não é isso? Então, vamos continuar a nossa vida, né? Se no momento é assim que tem que ser, é assim que pode ser, então é assim que nós vamos fazer. E nós vamos dar o nosso melhor para que a gente consiga, né, atingir os melhores resultados possíveis, tá certo? Então, vamos lá, vamos seguir. Essa semana nós teremos revisão das aulas da semana anterior. Quem está lembrado o que foi que nós falamos na aula passada, né? Da semana passada? Nós falamos sobre as placas tectônicas, não foi isso? A deriva continental. Também falamos dos fenômenos naturais, né, causados pelos movimentos das placas, né? Falamos de terremotos, de tsunamis, certo? Então, nós vamos fazer um apanhado geral do que nós vimos na semana passada, tá bom? Então, vamos abrir o nosso livro e vamos seguir, tá certo? Então, né, nós vamos falar sobre as placas tectônicas e a deriva continental, e vocês vão abrir no livro, na página 13, à página 17. Estamos juntos? Gente, nós vimos que os continentes estão em movimento. Nós vimos que atualmente existem 6 continentes, que é a África, a Ásia, Europa, Antártida, Oceania e América. Hoje eles estão dessa forma, mas nós percebemos que nem sempre foram assim, né? Nem sempre estiveram nessa maneira de distribuição no globo. Então, nós vimos que contornos de alguns continentes parecem se encaixar, né, como quebra-cabeças, um continente se encaixando no outro. Nós vimos também a presença de rochas em continentes bem distantes, né, em continentes separados, a presença de fósseis, né, o mesmo animal foram encontrados em continentes que se encaixam. Tudo isso serviu de indício, né, para uma coisa, né, para explicar uma teoria. Olha aí, a teoria defendida por Alfred Wegener. Qual foi a sua teoria? A teoria da deriva continental e tectônica de placas. Então, com base nessas evidências, né, encaixe de contorno, semelhança entre rochas e fósseis, o cientista alemão Alfred Wegener, ele propôs que há milhões de anos os continentes poderiam estar unidos. Então, ele deu um nome. Ele seria um único continente, um gigante continente. Pangeia foi o nome que ele deu. Ainda segundo Wegener, em um dado momento, a Pangeia começou a se dividir em porções menores, que lentamente se movimentaram até a posição atual dos continentes. Essa ideia ficou conhecida como teoria da deriva continental. Então, nessas duas imagens aí, nós veremos, né, a Pangeia na primeira imagem, é o único continente, e a última imagem, que são os continentes atuais, né, na distribuição que está atualmente. O problema é que naquela época os cientistas acreditavam que a litosfera era estática. Então, para os cientistas, ela não se movia, a litosfera não se movia. E como o Wegener iria explicar, né? Conseguir explicar de uma maneira satisfatória como foi que esses continentes se moveram? Como era que ele ia dizer isso, provar isso, que os continentes se moveram?
Aí, muitos anos depois, com o estudo de terremotos, né, e a descoberta de mais evidências, foi possível mostrar que a crosta da Terra é dividida em vários pedaços que formam placas e rochas sólidas. Então, os continentes e o fundo dos oceanos fazem parte dessas placas. Há 7 placas maiores e várias outras menores. Todas elas são chamadas de placas tectônicas ou placas litosféricas. Então, aí no mapa a gente percebe, né, o planisfério de todas as placas que são conhecidas. Essas setas indicam a direção do movimento dessas placas, não é? Elas não estão lá paradinhas, não é? Mesmo com os continentes acima, oceano acima, elas não estão paradinhas, não é? Elas ficam se movendo, toda a crosta por cima dessas placas. E a gente vê que são várias direções, né, gente? Cada placa pode estar se movendo para direção diferente. Então, gente, essas placas se movimentam desde os tempos mais remotos até o dia de hoje, né? Mas aí, o que que causa? O que que causa esse movimento dessas placas? O que é que fazem essas placas se moverem? É isso que nós vamos ver agora. Uma das hipóteses é de que o calor que vem do núcleo da Terra aquece o manto, né? Suas partes mais aquecidas ficam menos densas e sobem, enquanto as partes mais frias descem. Vamos olhar no esquema que a gente entende melhor. Aqui é um exemplo, né? O encontro de placas. Olha aí, é o limite entre duas placas, uma se move para um lado, outra para outro, né? Em direções opostas. E abaixo das placas, o que é que a gente encontra? O manto. E como é que esse manto está se movendo? Vamos seguir a seta. A parte mais externa do manto, que é a mais sólida, ela desce, enquanto a parte quente, né, que é a derretida aí, ela sobe. Então, é esse movimento do manto que fazem com que as placas, faz com que as placas se movam, certo? O movimento de uma placa em relação à outra pode ser de afastamento ou de aproximação, né? Ou então elas deslizam uma do lado da outra. Então, nós vimos aqui no mapa anterior que as setas, são para várias direções. Então, cada placa vai ter o seu movimento, tá bom? Estamos entendendo? A velocidade desses movimentos varia de 2 centímetros a 10 por ano. Por isso, é muito difícil percebê-los no dia a dia. Então, ao longo do tempo, né, de toda a história da Terra, esse movimento mudou muito o aspecto do planeta. Imagine, né, se, segundo, né, a teoria, um único continente que existia. E aí, de repente, esse continente começa a se quebrar, começa a se espalhar, né, vai se distribuindo pelo planeta. Então, mudou ou não mudou o aspecto da Terra, não é? Essa explicação sobre a movimentação dos continentes faz parte da teoria de tectônica de placas ou tectônica global, que afirma que a crosta da Terra é formada por placas em movimento. Essa teoria também explica o maior número de vulcões e terremotos em certos locais da Terra e a presença de fósseis e de rochas semelhantes em continentes diferentes, entre vários outros fenômenos. Continuando, é importante lembrar que as placas continuam a se mover, né? O que é que acontece hoje? A América do Norte e a Europa estão se aproximando quase 4 centímetros ao ano. Já a América do Sul, a cada ano, se afasta 2 a 3 centímetros da África. Calcula-se que daqui a 50 milhões de anos, a América do Sul possa estar unida à Ásia, formando um único continente. O movimento das placas, né, pode provocar muitas alterações no ambiente, incluindo a distribuição dos seres vivos na Terra. Em curto prazo, né, terremotos, vulcões e tsunamis podem destruir ou modificar o habitat das espécies. Quando vocês assistem, né, na TV, onde está passando algum vulcão em erupção, no Haiti, por exemplo, né, no Havaí, no Japão, tem muitos desses eventos, né, desses fenômenos, e altera quantas e quantas pessoas que morrem, né? Quando ocorre um tsunami, destrói todo o ambiente, mata as pessoas, né? Os seres vivos de uma forma geral, não só pessoas, mas modifica aquele ambiente. Então, tudo isso
promove essas mudanças, né? Teorias e modelos. Quando usamos a palavra teoria em ciência, estamos falando de uma explicação que se aplica a diversas circunstâncias. A teoria da tectônica de placas, por exemplo, explica o movimento dos continentes e uma série de outros fenômenos. Com a teoria da evolução, por exemplo, né, gente, outro exemplo de teoria, não é? Procuramos explicar como todas as espécies surgiram na Terra, como elas se transformaram ao longo do tempo, originando novas espécies, a razão das semelhanças e diferenças entre os seres vivos, e por que os organismos têm adaptações que os ajudam a sobreviver e a se reproduzir em seus ambientes. Quem lembra lá do golfinho, né, que ele é um animal aquático, mas ele respira igual um animal terrestre? Lembram que nós já falamos sobre isso? Lembra do golfinho? O golfinho precisa subir à superfície da água para respirar. Ele não é igual a um peixe, certo? Continuando. Quando falamos em modelos, podemos pensar em projetos e maquetes elaborados por engenheiros e arquitetos. Mapas de cidades também são considerados modelos, porque são representações das cidades. Em ciência, modelo é uma representação simplificada de algo real que ajuda a explicar um fenômeno. Assim, mesmo sem ver as placas tectônicas em movimento, por exemplo, os cientistas se valem de alguns fenômenos que observam na natureza para construir modelos que ajudam a explicar a teoria. Ao longo do seu estudo, né, de ciências, você verá outros exemplos. Aí veja esse aí, um exemplo. Essa aí é chamada Falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa fenda que se estende por 1.300 quilômetros e resulta do movimento de afastamento entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. E é muito estudada para compreender as placas tectônicas. Mas, gente, também tem outro evento que está acontecendo lá no Quênia, né, na África. Se vocês fizerem uma pesquisa aí no Google, vocês vão conhecer. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre esse evento que está acontecendo, essa fenda, uma rachadura que está ocorrendo lá, e é justamente numa área de encontro de placas, né, na África, e segundo, né, os estudiosos, a África vai se separar. Então, vai surgir um novo continente, né? Em vez de um continente, ela vai se tornar dois. E é justamente por esses movimentos das placas, né, que surgem essas coisas, que surgem esses eventos. Então, assim, o movimento das placas nós não podemos perceber, né? Visualmente, nós não podemos perceber, a gente já sabe que isso ocorre com milhões e milhões de anos. Mas existem algumas evidências, né, de que está acontecendo, mesmo que a gente não perceba, assim, fisicamente, né, visualmente, eles estão acontecendo. Então, pesquisem aí no Google, que vocês vão encontrar o exemplo de uma fenda que ocorre lá no Quênia, certo? No continente africano. É algo bem, bem interessante de se ver, bem espetacular, tá certo? Mas esse movimento de placas, né? Eles também promovem a formação das cadeias de montanhas. Então, como nós acabamos de ver, as placas se movimentam e elas têm suas diversas direções, né? Elas podem tanto estar indo uma ao encontro da outra, ou se afastando, ou deslizando, né? Apenas uma do lado da outra. Nesse exemplo aí, gente, nós temos o exemplo de placas que estão se chocando, né? Elas estão indo uma ao encontro da outra. A partir desse movimento de placas, faz surgir cadeias de montanhas, que são cordilheiras. Olha aí o exemplo. Supõe-se que foi assim que surgiram as cordilheiras dos Andes, dos Alpes europeus e do Himalaia. Então, veja na figura aí, abaixo, aqui a gente vai ver a do Himalaia. Observe, gente, há milhões de anos, olha, 71 milhões de anos, observe qual era a posição dessa placa. Aí, com o tempo foi passando, observe onde ela está hoje, certo? Formou a cadeia aí montanhosa do Himalaia. Uma indo na mesma direção, né, da outra. Uma indo, se chocando com a outra. Gente, agora nós vamos para a nossa atividade, que fica na página 26, e nós vamos responder a questão 6 e a questão 7, certo? Vamos lá. Página 26, questão 6. Por que os vulcões e terremotos são mais frequentes em certas regiões do planeta? O que foi que nós entendemos a esse respeito?
Quais são as regiões do planeta onde são mais frequentes os vulcões e terremotos? São as regiões onde tem encontro de placas, certo? Nós já acabamos de ver até o exemplo aí da formação de cadeias montanhosas, né? Onde tem encontro de placas. E dos vulcões e terremotos também ocorrem justamente nesses lugares. Então, por que nesses locais são mais frequentes, né? São mais frequentes nessas regiões? Respondo aí no caderno. Já respondi, vocês podem estar deixando com a linguagem de vocês, ou podem estar escrevendo a resposta que eu vou dar agora, certo? É a mesma coisa, só porque está de uma forma mais organizada. Então, vocês podem estar escrevendo aí. Porque essas regiões estão situadas nos limites entre as placas tectônicas. Como as placas se movimentam, pode haver choque ou atrito entre elas, né? Facilitando a ocorrência de tremores e tsunamis, ou a formação e erupção de vulcões. Então, essa é a resposta da questão 6. Entenderam, né? Vamos para a questão 7. Questão 7. Em seu caderno, identifique os fenômenos que correspondem às descrições abaixo. Então, nós estamos falando de quais fenômenos? Vulcões, terremotos, tsunamis, não é isso? Então, vamos lá responder as questões. Letra A. Um forte estrondo. Uma nuvem espessa e escura de vapores e cinza sobe no ar. Uma pasta quente de 800 graus Celsius a 1.250 graus Celsius de temperatura desce pela montanha. Quando nós imaginamos uma montanha, né, soltando aí vapores, cinza e uma pasta quente descendo pela montanha, o que vem à nossa mente, logo, um vulcão. Muito bem, então a resposta da letra A é vulcão. A letra B, um som que vai se tornando cada vez mais forte. O chão treme e pode até rachar. Então, imagine lá o chão tremendo e rachando. Isso é causado por um terremoto. E a letra C, uma onda gigantesca se aproxima do litoral e se projeta em direção ao continente com fúria arrasadora. Uma onda muito forte, né? Gigante e muito forte, destruindo tudo que passa pela frente. E aí, nós estamos falando de um tsunami. Muito bem. Então, essas são as nossas duas questões desta aula, certo? Vamos para a próxima? Tchauzinho, até daqui a pouco.